Estamos falando da importância da nossa confissão. O que temos falado? O que o Senhor está esperando de nós? Então você diz, pastor Gé, eu tenho orado, tenho jejuado, tenho feito campanhas para Deus mudar a minha história, para Deus me abençoar. Talvez está faltando uma palavra. Nós começamos na quarta-feira, é claro que tem matéria nova hoje, mas eu queria toda a sua atenção, porque talvez você está esperando o mover de Deus e Deus está esperando algo de você. Uma palavra que você pode liberar, que você pode citar na oração, que vai colocar o poder dele a seu favor. Vamos começar com Provérbios capítulo 12, versículo 14. Provérbios capítulo 12, versículo 14. Doze bem no meio da Bíblia, Salmos, depois de Salmos é Provérbios. Capítulo 12, versículo 14. Diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Então cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. No capítulo 16, que nós estudamos na sexta-feira, ele diz assim, capítulo 16: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então nós aprendemos que a resposta da boca, a resposta que vai agradar a Deus, não é propriamente a minha resposta, é a resposta que Deus coloca na minha boca. É a palavra que Deus coloca na minha boca que vai mover o poder de Deus, que vai colocar o poder de Deus em ação. O Marcos registrou no capítulo 13, versículo 11. Só recapitulando com vocês. Capítulo 13, versículo 11. Ele diz: mas importa que o evangelho, perdão, estou falando do 10 aqui, seja pregado entre as nações, o 11 que é o nosso. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Então, qual é a palavra? Uma senhora até eu fiz um atendimento, num dos atendimentos, e ela perguntou: pastor, qual a palavra que eu tenho que falar? Não sei, quem vai dar é o Espírito Santo. Ele vai colocar a palavra na sua boca. A resposta que dá, você ouve a palavra então vai mover você, a palavra vai inspirar você, e a resposta que você dá à palavra, a resposta que você dá daquilo que você ouviu, é que vai mover o poder de Deus. Vamos rever o caso do Zaqueu, Lucas capítulo 19. Mesmo quem ouviu sexta-feira, perdão, mas ouça mais uma vez, que sempre acontece algo novo, né? Lucas, o vizinho da direita aí, capítulo 19. Explicamos muita coisa na sexta-feira, não dá para explicar hoje tudo. Lucas 19. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Então nós comentamos, foram 2 comentários. Primeiro, que o evangelho está sendo pregado como nunca. Nunca se pregou tanto o evangelho como hoje. Você vê rádio aqui, né, televisão ali, emissora. Eu estava até conversando com um amigo, estava mostrando na televisão, mostrei para ele, em 1 hora só, naquele horário, daquela faixa, tinha 5 igrejas pregando o evangelho. Rádio tem dia que parece que só tem rádio evangélica, uma atrás da outra. O evangelho está sendo pregado como nunca. A Bíblia diz aqui que o Zaqueu era rico e ele procurava ver quem era Jesus. Um ledo engano de muita gente, principalmente desses inteligentes que de vez em quando tiram uma onda com os evangélicos. Um dia eu ouvi um cidadão falando, e ele falava, ele tem umas tiradas, principalmente com os políticos, ele, como disse, sabe bater bem, né? Mas de vez em quando ele gosta de bater também nos crentes, nos irmãos, na gente. E ele, coitadinho dele, ele falava que o evangelho era só para quem está bem caído na vida mesmo, quem está arrasado e que procura um refúgio. Está enganado. Está muito enganado. O que Joel falou no capítulo 2, no versículo 28, se cumpre hoje. O que? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Você em todo setor, qualquer lugar da sociedade hoje tem alguém dizendo que é de Jesus.
Antes era difícil você encontrar uma pessoa dizendo que era evangélica. Hoje, qualquer lugar, você está no meio dos atletas, você vê os chamados atletas de Cristo, que não é só futebol não, automobilismo, no boxe, MMA, acredite se quiser, mas tem, né? Quantos estão lá, com o cinturão lá com Jesus e tudo? Em todos os lugares você encontra, nos políticos, acredite se quiser também, mas tem. Né? Você encontra no meio acadêmico, você encontra no meio dos professores, do empresariado, no meio dos operários, em todo lugar tem alguém dizendo que é de Jesus. E no meio dos ricos também, quantos empresários de Cristo, quantos homens estão sendo aí levantados por Deus. O Zaqueu era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Tenho que lembrar, tem muita gente que está no meio da multidão, que está seguindo a Jesus, que está impedindo outros de verem Jesus. Sabe por quê? Por causa do mau testemunho. Até falei com jovens ontem, e eu falava a respeito, jovem, quem é que arruma a sua cama? Ou a mãe manda você arrumar a cama, você sai até batendo porta e tudo. Quer dizer, você é da igreja e faz isso. Depois o seu pai vai querer ir para a igreja como? Eu, com uma filha rebelde desse, com um filho rebelde desse, eu vou para a igreja dele nada. É isso que estão ensinando para você na igreja, não é? Mas a Bíblia ensina o quê? Honra o teu pai e a tua mãe. Mas às vezes o pai não consegue vir para a igreja por causa do testemunho do filho, e às vezes ao contrário, o filho não vem por causa do testemunho do pai, do testemunho da mãe, o marido não vem por causa do testemunho da esposa, por causa do testemunho do marido, então a pessoa não vem. O Zaqueu, o que ele fez? E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali, por causa da sua pequena estatura. O que ele fez? Eu quero ver Jesus. Ele queria, o negócio dele era Jesus, ele queria colocar os olhos em Jesus, ele queria conhecer Jesus. É o que você tem que fazer, tirar os olhos da multidão, tirar os olhos até do altar, porque você pode se decepcionar com a pessoa do altar, mas nunca vai se decepcionar com Jesus. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Você não tem que olhar para o altar, você não pode fazer um ídolo no altar, e às vezes a pessoa coloca um ídolo no altar. Se você ler o segundo livro de Crônicas, capítulo 33, o Manassés fez exatamente isso. Ele pegou um ídolo e colocou no altar. Hoje nós também colocamos ídolos no altar. Não é uma imagem, não. Às vezes o pastor passa a ser um ídolo. O pregador da igreja passa a ser um ídolo. Coitado, a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Porque aquela pessoa que está andando com Jesus hoje pode amanhã não estar andando. E se você diz, não, o que esse irmão fala eu assino embaixo, vai nessa, mas se dá mal. Então o Zaqueu queria ver Jesus, procure ver quem é Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Chamou Zaqueu pelo nome. Chamou ele pelo nome, sabe lá o que é isso? Pelo nome, Zaqueu, ele conhece tudo, ninguém falou, Senhor Jesus, aquele baixinho que está ali em cima é o Zaqueu. E esse cara tem uma má fama, Jesus é um picareta, é rico, está cheio de dinheiro, mas já fez cada coisa, cobra imposto para Roma, é um publicano. O publicano era o modelo do pecador, é o símbolo do pecador daquela época. Quando você fala publicano é pecador, era o símbolo do pecador. Não, Jesus conhece todas as pessoas, ele está esperando você simplesmente buscá-lo. A Bíblia diz, chegai-vos a mim que eu chegarei a vós todos. O que vem a mim eu de maneira alguma o lançarei fora. E quando chegou o Zaqueu, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E o Zaqueu não questionou, não disse, eu sou chefe dos publicanos, eu não recebo ordens, eu dou ordens. Não, a Bíblia dizia, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Aprenda a ser servo de Deus, não importa quem você é, talvez você seja o comandante lá no quartel, talvez você seja o empresário, o dono da empresa, talvez você seja o chefe naquela sessão, mas na obra de Deus, eu e você somos servos. Qualquer que seja a sua posição. Simão Pedro, quem ele era? Servo e apóstolo. Leia a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Como Simão Pedro se apresenta? Simão Pedro, servo e apóstolo, tem que ser servo, sempre. E ele diz, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser osso de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha o que ele está dizendo, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes. Quando ele falou isso, deve ter sido uma surpresa para todos devem ter ficado perplexos dentro de casa, todos ficaram abismados, mais ainda o Senhor Jesus na resposta. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a essa
casa. Pastor Jaime, a salvação não entra na minha casa, só eu sou salvo lá. Não fica zangado comigo? Você tem que ver se até você é salvo. Eu tenho que ver se eu sou salvo, porque a salvação está entrando na minha casa, ou meus filhos são apenas frequentadores da igreja. A Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que a salvação entra mesmo? Quando é que a salvação entra? Quando Jesus julga, quando ele age. Deixa que o Lucas, nós depois comentamos mais. Depois do Lucas é o João, o capítulo é o 5, o versículo é o 30. Isso aqui nem todos os cultos eu preguei na sexta-feira. 5:30, capítulo 5, versículo 30. E Jesus falando: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Quem está falando não é qualquer pessoa, o Senhor Jesus. Ele disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouço, eu julgo. Quando Zaqueu disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, já foi um grande passo. Por quê? Porque ele era avarento, amava o dinheiro, fazia qualquer coisa. E se tem um defraudador aqui, vou restituir 4 vezes. Jesus disse: opa, salvação entrou nessa casa. Foi automático. Por que a salvação entrou? Porque Jesus julgou naquela hora. Ele pôde agir naquela hora. Ele pôde se manifestar, porque a fé sem obras é morta, não agrada a Deus. A nossa fé que agrada a Deus tem que ter o quê? Decisão. Foi a palavra dele quando disse: eu dou. Ele agiu. É naquela hora, irmão. Naquela hora que você fala, a coisa acontece. O Marcos fala para nós no capítulo 7, versículo 24, da mulher Cirofenícia. Você volta, está no João, volta o Lucas e o Marcos. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia de nação. Não é por acaso que está fazendo esse comentário aqui, não. Não, você não vê outro caso. A mulher de Naim não falou a nacionalidade dela, está falando aqui porque tem um motivo. E rogava-lhe que expulsasse sua filha, o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. O demônio não vai sair, não. Na hora que ela falou, porque ela mostrou que uma humildade, nós temos que ser humildes, que ser quebrantados. Ela era grega, povo sábio, Cirofenícios, conquistadores, inventores, grandes conquistas, grandes invenções, um povo de destaque, mas ela precisou de ser quebrantada. Quando ela foi quebrantada, Jesus disse: não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo ao cachorrinho. Ela disse: peraí, você sabe o que a gente está falando? Eu sou uma mulher grega, sou Cirofenícia de nação, não estou aqui para ser humilhada por um judeu, por um palestino, não. O que ela fala? Mesmo assim, Senhor, mas os cachorrinhos comem também das migalhas que caem na mesa dos filhos. Quando ela falou aqui, Jesus, por essa palavra, o demônio já saiu da sua filha. Mas é uma pessoa que é orgulhosa, pessoal. Uma pessoa que tem uma vaidade tremenda. E às vezes quando ela ouve uma palavra dura, em vez dela reagir com grosseria, quer dizer, dente por dente, olho por olho, né? Bateu, levou. Não, pessoal, é diferente. Naquela hora ela abre a porta. Foi naquele momento ali, Jesus não disse: ô demônio, sai da filha dela. Não, o demônio já saiu. Jesus não precisou fazer nada. Foi a palavra dela que liberou o poder de Deus. Foi a palavra de Zaqueu que liberou. Jesus: como eu ouço, assim julgo. Você não leu isso comigo? João 5,30, como ouço, assim julgo. Quer dizer, você ouve, ele ouve, você fala, ele ouve, na mesma hora ele acha a seu favor. Jó capítulo 42. Jó é lá no meio da Bíblia. Antes de Salmos é Jó. Esse eu não dei na sexta. Versículo 10. Jó foi humilhado pelos seus amigos. Jó sofreu muito. Perdeu seus bens, perdeu a família, perdeu a saúde. Ficou arrasado mesmo. Se encontrou com Deus, pediu perdão para Deus, Deus não devolveu nada para ele.
Você pode ler o capítulo 42, do versículo 1 ao 6, o Jó se humilhando diante de Deus, o Jó pedindo perdão para Deus. Deus, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, mas Deus não devolveu nada. Talvez você diga, eu já pedi perdão para Deus. Eu disse, Deus, se tem alguma coisa escondida em mim, o Senhor me perdoa, o Senhor tem misericórdia de mim e me lava. Se tem alguma coisa atrapalhando a minha comunhão contigo, o Senhor me perdoa. Leia o capítulo 42, versículo 1 ao 6, e você verá que o Jó se humilhou, pediu perdão para Deus, mas Deus não devolveu nada para ele. Porém, no versículo 10 diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, deu a cura para ele. Quando? Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Quem sabe também não é o seu caso, é uma oração por alguém que lhe ofendeu. Os amigos ofenderam. Os amigos disseram, Jó, você tem pecado. Jó, fala o que você fez, qual foi o seu erro. Deus não ia fazer isso contigo. E eles acusavam Deus. Deus está te castigando, o castigo do Todo-Poderoso está sobre você porque você tem um pecado grave. O que você fez, Jó? O que você fez? E ficaram, atormentaram Jó. Agora, quando Jó ora pelos seus 3 amigos, como ouço, assim julgo. Talvez é o seu caso, o caso de alguém. A pessoa precisa de orar, fazer uma oração. Deus, eu abençoo aquela pessoa que me ofendeu. Jesus, eu mando uma bênção para ela, aquela pessoa que acabou comigo, aquela pessoa que me arrasou. Não sei, é o Espírito Santo que vai colocar a palavra na sua boca. Agora, Mateus 12:37 fala um alerta. Mateus, Novo Testamento. Nós falamos só de pessoas que foram abençoadas, mas temos que também se dar o outro lado. Mateus 12:37. O que Jesus falou aqui para nós? Ele diz, porque por tuas palavras serás justificado. Então nós vimos Zaqueu foi justificado, a mulher Ciro-fenícia foi, o Jó foi, e poderíamos falar de mais pessoas ainda. Mas o final do versículo diz, e por tuas palavras serás condenado. O homem não é condenado porque adulterou. Não, pastor? Não. Porque Deus vai dar chance, vai dar oportunidade de ele se arrepender pelo que ele fala. Não entendi. Você vai entender. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Não vou ler, só vou explicar a passagem rápido para você. Isso aqui é a história de um rapaz que foi auxiliar do Eliseu. E esse rapaz tinha tudo para ser muito bem sucedido. Ele viu o Naamã, general do exército, o rei da Síria, ser curado de lepra. Coisa fantástica. Mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. Levou muitos presentes, ouro e prata com abundância para o Eliseu. Eliseu disse, não quero nada. O Eliseu falou bem claro para ele aqui. Versículo 19, diz assim, e ele lhe disse, vá em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Ele queria presentear o Eliseu, queria dar presente para o Eliseu, não quis. Cuidado, um presente às vezes acaba com a pessoa, é uma tática do diabo. Quando o presente também é o suborno. Tem pessoa que é habilitada pelo inferno para fazer isso, não caia. Eliseu tinha uma missão, só fazer a obra de Deus. Então Geás, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu esse Ciro Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi atrás dele, inventou uma história. Ô general, olha, eu não queria nada, eu não quero nada, nem o profeta, mas chegaram uns filhos dos profetas de Efraim, pessoal de comunidade pobre, carente, e o profeta pediu um talento só de prata para eles, e uma muda de verso, só isso, mais nada. O Naamã ficou feliz, hoje ele não queria nada, mas então eu vou participar da obra de caridade, por favor, leve 2 talentos, um talento equivalia a 30 quilos de prata, levou 60, 2 sacos, levou, aí pula um pouquinho para não ficar comprida a mensagem, diz assim, versículo 25, então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. Escondeu tudo lá, pegou o ouro, pegou a prata, pegou a roupa, escondeu tudo. E se apresentou. Então ele se apresentou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu, de onde vem Geás? E disse, teu servo não foi, nem a uma, nem a outra parte. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, para quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-se? Meu irmão, tem caso, quem tem que ser bem específico, senão a pessoa não admite. Eu faço uma brincadeira aqui, desculpe que eu não me xinga não, é do macarrão com salsicha e macarrão com linguiça, com essa história.
Quem não conhece, eu marquei um jejum, pessoal, estou em jejum hoje, não comi nada, não estou comendo nada, nada mesmo. Mas aí passa ali, o boteco ali faz um macarrão com linguiça ali, que brincadeira, aquela linguiça bem apimentada, sabe? Cheirosa. Aí eu vou e sabe, misericórdia, Senhor, eu vou comer lá. E caio no macarrão com linguiça. Você passa e olha, não é possível. Hoje é dia do jejum, o pastor já está comendo macarrão com linguiça ali. Não, é macarrão com salsicha. E você chega assim, pastor Jair, você está comendo macarrão com salsicha. Diz, está amarrado, irmão, você está mentindo. Não, pastor, eu vi você comendo macarrão. Está amarrado em nome de Jesus, ainda usa o nome de Jesus, irmão. Ainda digo, ainda é o demônio, pessoal. Porque eu não estava comendo macarrão com linguiça, estava comendo macarrão com... Então tem gente, tem que ser bem específico. Então Deus mostrou para Eliseu, voltando para a seriedade, tudo como aconteceu. Quando o homem desceu do carro, ele não tinha como negar. Não tinha. E diante do Senhor, naquele dia não vamos negar nada. O bom é hoje para encontrarmos misericórdia, porque isso aqui é pré-figuração do juízo final. O que? Quando tudo será revelado, até as intenções do coração. Até as intenções do coração serão reveladas naquele dia. E diz então, quando aquele homem voltou sobre o seu carro a encontrar-te, era isso ocasião para tomares pratas e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois, servos, etc., porque com dinheiro comprava tudo isso aqui. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás. Ele foi condenado o quê? Porque mentiu para o general? Porque tirou o dinheiro dele? Não, quando ele mentiu para o homem de Deus. Por tuas palavras serás condenado, por justificado. Zaqueu foi. Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres e vou devolver, vou restituir 4 vezes a quem eu defraudei. Opa, a salvação entrou nessa casa hoje. Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos filhos. Ô mulher, por essa palavra o demônio já saiu da sua filha. Senhor, está aqui, ele faz que me falou mal de mim. O sofá falou muito, mas Deus tem misericórdia deles. Quando Jó falou isso, Deus devolveu tudo para o Jó. Amigo, quem sabe, eu não sei, você vai ser justificado, mas não tente enganar o Senhor, porque ele foi condenado não pelo roubo, não pela desonestidade lá com o Naamã. Foi simplesmente porque ele mentiu diante do homem de Deus. Hoje nós estamos diante não do homem de Deus, estamos diante do Espírito Santo, né? Irmão, vamos trazer a bênção de Deus. Deus hoje quer manifestar a sua grandeza. Quem lembra de nós começamos? Provérbios, capítulo 12, versículo 14. Olha o que ele vai falar para nós, para quem pegou depois. É pelo fundo, 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. O que você vai ter? Condenação ou bênção de Deus? O Geás teve maldição, não por causa do roubo. Ananias e Safira também. Poderíamos falar de mais pessoas que não aproveitaram o tempo da visitação. Hoje é o dia que Deus está dizendo, eu quero abençoar você. Não precisa sacrifício, é uma palavra. Qual? Não sei, o Espírito Santo é que coloca. Eu estou pregando, Deus está falando ao seu coração. Entra na oração hoje. Se tiver que perdoar alguém, perdoa. Se tiver que se quebrantar diante de Deus, se tiver que falar, Deus, aquele dia eu faltei com a verdade, o Senhor me perdoa. E não esqueça que Ele conhece até as intenções do coração. Que Deus fale mais contigo. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Jesus é muito bom, pessoal. E olha, Ele não está apontando o dedo para ninguém. Eu te conheço, a casa caiu. Não, ele está estendendo a mão para você, dizendo assim, eu sei tudo, só quero ouvir da tua boca. Eu quero te ajudar, eu quero te justificar, inocentar você. Para justificação é um termo forense, quer dizer, inocentar. Deus quer inocentar você, Deus quer abençoar você, Deus quer suprir as suas necessidades. Ele é Deus, Ele fez a salvação entrar na casa de Zaqueu. Ninguém compra a salvação. Ele era rico, muito rico, mas não conseguiria comprar. Ele não foi nada para Jesus, reparem isso, ele não deu nada para Jesus. O que ele disse? Vou dar metade dos meus bens para a igreja? Para quem? Para os pobres, não falou nada de dar para a igreja não, dá para os pobres. E se eu tenho um defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, porque o negócio dele não era com a obra de Deus, era com a sociedade, a ver com a sociedade, não tem nada a ver com a igreja não, é com a sociedade que a pessoa tem que se acertar. É verdade, vem procurar uma autoridade e falar a verdade. E o seu Deus vai trabalhar na sua salvação. Entrou naquela casa, a salvação quer entrar na sua casa.
Pode ter certeza disso. Ou a mulher teve a filha liberta, pastor, já eu tenho um filho no álcool, nas drogas, na prostituição, na normalidade, na devassidão, eu oro, mas não sai. É uma palavra hoje. Qual a palavra? A resposta da sua boca que vem do Senhor. Lembra de Provérbios 16:1? A resposta da boca vem do Senhor. Fecha os olhos, por favor.